tarifas do mercado comum, mas de qualquer maneira no mercado comum que eu digo da União Europeia. Então isso é um passo muito bom. Eu acho que foi uma notícia realmente para nós bastante agradável de ter conhecimento dessa notícia, principalmente aqui, num encontro como o G20. O senhor conversou com o presidente depois do anúncio? Ainda não. Tomamos um café junto, mas também não dá para ficar todo o tempo falando de serviço, ninguém merece. Só para fechar, na chegada houve aquela polêmica com relação à Merkel, com relação a Macron, relacionada ao meio ambiente, inclusive essa possibilidade do acordo, né, que o presidente francês chegou a falar, olha, só se reforçar o compromisso com o Acordo de Paris. Isso significa também um novo impacto para o Brasil aqui no G20, quer dizer, sai maior inclusive do que chegou aqui com esse acordo? Eu acho que o Brasil já estava saindo maior pelas posições do presidente Bolsonaro. Ele já disse várias vezes, ele não aceita subserviência a potências, entre aspas, estrangeiras. Ele, todas as vezes que ele puder, ele vai colocar o Brasil no seu devido lugar, né? Essas discussões sobre meio ambiente, onde a gente aparece como vilão, os outros aparecem como heróis, e na verdade, ao longo da história, a situação foi inversa, ele não vai aceitar de jeito nenhum. Todas as vezes que acontecerem críticas injustas em relação a isso, ele vai reagir na medida da grandiosidade do Brasil. E isso coloca o Brasil numa outra posição nessa conversa com esses países, por exemplo, da União Europeia, que cobravam essa questão ambiental? Pode ser que eles continuem a cobrar, mas vão ter uma resposta à altura, e essa resposta é o que devia ter acontecido ao longo do tempo, né? Nós não podemos baixar a cabeça, há muito tempo nós estamos entre as 10 economias do mundo. A troco de quê que nós vamos ficar ouvindo essas bobagens que são ditas em relação ao meio ambiente? A taxa de desmatamento da Amazônia é muito, muito pequena. E ontem eu estava lendo vários artigos, várias reportagens, mostrando que a própria Alemanha, ela é uma poluidora muito mais ativa do que o Brasil. Expectativa, só para fechar aqui agora, a questão, por exemplo, da reformulação da OMC ou a entrada do Brasil para a OCDE, isso está sendo discutido? Pode ser algum posicionamento mais definitivo daqui? Vai ter que esperar a Argentina, a Romênia? Também para isso influi. Ontem isso foi tratado rapidamente na bilateral com o presidente Trump, e ele colocou novamente o apoio dos Estados Unidos. Eu acho que interessa, não é possível que o Brasil não interesse ao resto do mundo. É um país continental de dimensões absolutamente incríveis e que tem que ser aceito na comunidade internacional com a sua posição relativa que merece. Trataram sobre sanções na Venezuela também, a Cuba, econômicas, né? Mais ou menos. Não chegou a se tratar especificamente de sanções, porque essas bilaterais são muito rápidas, né? Mas chegou a comentar se há a possibilidade de se apertar um pouco mais para que a Venezuela saia desse impasse, né? E o clima da conversa do presidente com Merkel, com Macron foi... Eu não assisti. Merkel não assisti. Com Macron foi muito bom. Houve assim é o que eu estou dizendo. O presidente se coloca na posição de um presidente de um grande país, né? Então ele não aceita essa história de porque o meio ambiente, que o Brasil é poluição, não sei o que lá. Isso não é verdade. Isso é uma campanha, é o que o presidente diz, é uma neurose contra o Brasil nessa área de meio ambiente. É uma neurose e nós não podemos aceitar. Ele inclusive convidou o presidente para visitar o Brasil, para sobrevoar a Amazônia, para ter uma noção. O pessoal não sabe, o pessoal acha que a Amazônia é fotografia de ONG mostrando terra devastada e desmatamento, não sei o quê. E não é. Eu que não conheço muito bem a Amazônia, porque ninguém conhece muito bem a Amazônia, mas eu que conheço relativamente bem a Amazônia. A gente voa, por exemplo, de Manaus até Tabatinga, você voa 2 horas sem ver nenhuma presença humana. Você pode ficar com a cara na janela, você vai ver um ou outro ali, comunidade indígena, uma ou outra comunidade ribeirinha, mas genericamente você não vê presença do ser humano. Cadê esse desmatamento? Se você somar os desmatamentos que já foram anunciados da Amazônia, a Amazônia já tinha acabado há muito tempo. Obrigado, ministro. Um abraço. Já podeis da pátria, filhos, ver por dentro a mãe gentil. Já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil.
Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídia do navio, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais índias falanges que apresentam vossos rios, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Amigas e amigos da imprensa, boa tarde. Eu não vou fazer declaração. Pergunta daqui. O que vocês têm para perguntar? Balanço dos 6 meses do governo agora, o que pode melhorar para os próximos meses? Olha, todo começo de atividade, né, ela requer um equilíbrio nas coisas, uma adaptação daqueles que estão chegando. E óbvio que nesses primeiros 6 meses nós viemos buscando isso aí. Eu gostaria de lembrar a todos que o nosso presidente ele sofreu um atentado no início de setembro do ano passado. Em fevereiro desse ano é que ele fez uma cirurgia para poder recuperar plenamente a sua vida, né? E após isso é que ele pôde se dedicar com toda a energia, né, ao nosso governo. Então nós viemos fazendo adaptações, houveram erros, óbvio, sempre ninguém acerta sempre, mas o copo sempre esteve meio cheio e não meio vazio. Presidente, você pode comentar o acordo União Europeia-Mercosul? Excelente, é algo que se buscava há 20 anos, né? Óbvio que haviam pequenos detalhes que tinham que ser acertados. Não é fácil quando você junta um conjunto de países da União Europeia e os nossos aqui da América do Sul, cada um com seus interesses. Então eu acho que foi uma grande vitória do governo do presidente Bolsonaro ter obtido agora, junto, obviamente, com os outros países que compõem o Mercosul, fechar esse acordo. Presidente, mas nesse momento em que esse acordo importante, que é negociado desde 99, acaba sendo firmado, o governo também viveu nesses últimos dias vários incidentes diplomáticos aí com o presidente da França, Macron, teve também declarações da chanceler da Alemanha e, além de tudo, o posicionamento do Itamaraty em questões de gênero, que também causaram bastante desconforto. Vamos lembrar o seguinte, né? Questão aí do presidente da França, do presidente Macron, o presidente se reuniu com ele e deixou claro que uma coisa que é muito cara aqui para nós brasileiros, e nós podemos dar exemplo disso, que é a questão do meio ambiente. Eu ontem, quando estava voando, chegando em Porto Alegre, né, uma grande capital e com, né, uma área de plantações muito próximas, você vê toda a vegetação ciliar preservada. Você não encontra isso na Europa. Então, em relação às declarações da chanceler da Alemanha, da Angela Merkel, é importante que ela conheça realmente a realidade do Brasil, porque muita coisa é de ouvir falar.
Né? E a outra coisa que você tocou foi... Questões de gênero também. Isso é uma questão de costumes, né? Eu te digo com toda sinceridade, para mim gênero é masculino e feminino. O resto é questão de costumes. E a sociedade, ela vem se adaptando a essas mudanças que estão acontecendo. O Brasil hoje, nós temos 13 milhões de desempregados, 25 milhões de pessoas no subemprego, hospitais sucateados, escolas com dificuldades, estradas esburacadas. Então é uma questão de costumes. A sociedade discute e nós vamos chegar ao entendimento, porque a virtude sempre vai estar no entendimento. Muitas opiniões, até intempestivas, assim, de ministros, né? Só todo caso parece que está sendo governado assim até por Twitter. Como que o senhor avalia isso, né? Dentro até mesmo de uma hierarquia militar? Olha, a hierarquia militar é simples aqui, né? Agora, a vida política, ela é distinta. A vida política, ela requer que você tenha clareza nas coisas, que você tenha determinação para buscar os seus objetivos, que você tenha paciência, que você negocie. Isso é política. Né? A política a gente faz dentro da nossa casa. Tu tem filhos? Não tem. Mas quem tem, negocia com o filho que vai chegar mais cedo, vai chegar mais tarde. Isso é política. Né? E é a mesma coisa que a gente tem que fazer com o Congresso, com o Judiciário, com os governadores de estados, com os prefeitos. Muito obrigado, pessoal.